Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Seja bem-vindo, Denilson. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Márcia. Saudade de vocês. Aleluia. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cássia, seja bem-vinda. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam bem-vindas. Glória a Deus. Nós estamos iniciando hoje um projeto novo. Na verdade, nós estamos reiniciando esse projeto. Esse projeto é um projeto que nós fizemos ano passado, 2020. Mulheres que Inspiram. E hoje, dia 7 de maio, nós estamos reiniciando, numa nova etapa, do Mulheres que Inspiram, para a glória de Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Estão me ouvindo direitinho? Aleluia. Glória a Deus. Ano passado, William, seja bem-vindo. Ano passado, o nosso projeto, ele falava sobre mulheres que inspiram, mas as convidadas falavam do seu testemunho. Esse ano, as convidadas vão falar de uma mulher da Bíblia, Glória a Deus, uma mulher que inspira a convidada e ela vai falar sobre o testemunho dessa mulher, mas baseado na Bíblia Sagrada. E eu já quero desde já agradecer a Deus, convidar o Espírito Santo para se fazer presente em cada casa, em cada família, em cada lar. Quero convidar, aleluia, o Espírito Santo do Senhor para que o Senhor adentre nas linhas por onde vai ser transmitida essa live, que todas as pessoas possam sentir a presença do Espírito Santo, que as pessoas, missionária Robervânia, a nossa convidada de hoje, seja bem-vinda, que todos que passarem, que assistirem, que receberem essa ministração, possam sentir o toque do Espírito Santo, possam ser abençoados pela presença do Espírito do Senhor. Ana Lúcia, seja bem-vinda. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui em Conceição começou a chover agora, mas nós estamos agradecendo a Deus porque a chuva é bênção. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, seja bem-vindo aqui, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença, Senhor. Santo Espírito, nós cantamos para ti nesta noite. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Daniele, seja bem-vinda. Glória a Deus. Aleluia. Isa Cris, seja bem-vinda. Vão convidando aí os amigos de vocês para participarem conosco. Aleluia. Glória a Deus. Na minha tela está aparecendo toque para alterar, mas eu já mexi aqui. Aprendendo aqui. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Eu acredito, nós acreditamos, né, que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Envia o convite para essa live aí, para quantas pessoas você puder enviar. Aleluia, glória a Deus. Vai enviando aí para os seus amigos, para as suas amigas. Glória a Deus. Aí envia para os parentes. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado, aleluia. Senhor, nós te agradecemos. Espírito Santo, como é bom estar na tua presença. Como é bom estar na tua presença, Senhor, aleluia. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos motivos para te agradecer, Senhor. Glória a Deus, muitos motivos para te agradecer por essa oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus. Eric, Eliane, sejam bem-vindos. Senhor, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo. Jesus, asperge teu sangue sobre nós. Senhor, nos protege, nos livra do mal. Nós te agradecemos pela vida dos nossos pastores, na pessoa do pastor Moacir Pereira, que é nosso pastor presidente. Nós te agradecemos, Senhor, por esse projeto. Nós te agradecemos pela vida do Senhor agindo em nós. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Nós te agradecemos. Nós engrandecemos ao Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Senhor, seja bem-vindo aqui, aleluia, glória a Deus, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor, aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ivone, seja bem-vinda. Rafaela, seja bem-vinda. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor amado, obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, a personagem da Bíblia, que nós vamos falar sobre ela, nesta noite é sobre Rispa. A irmã missionária Robervânia vai falar sobre Rispa nesta noite, uma das mulheres que nos inspiram. Né? E nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. Irmã Rafaela, nossa companheira, né? Primeira vice-líder do Círculo de Oração Lírio dos Vales, do qual nós fazemos parte, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos aguardando a missionária Robervânia e queremos dizer para você que esse projeto vai acontecer todas as segundas, quartas e sextas-feiras do mês de maio. Aleluia. E desde já eu quero louvar a Deus por ter colocado esse projeto no nosso coração. Rosana, seja bem-vinda. Glória a Deus. A missionária Robervânia está tentando conectar, ela está usando... Nós estamos aqui fazendo um teste, só aguardando ela, para nós darmos início. Mas desde já eu quero saber como é que vocês estão, se está tudo bem com vocês. O desejo do nosso coração é que todos estejam bem, gozando de perfeita saúde. Glória a Deus. Sabemos que o Senhor tem cuidado, tem zelado de nós. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso. Nós temos tantos motivos para agradecer a Deus.
Aleluia. Tantos motivos para louvar a Deus. E eu quero te convidar nessa noite para alegrar o seu coração. Quero convidar você nesta noite para você se encher da alegria do Senhor. Quero convidar você para sentir a presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, querida. Glória a Deus. Pelo computador, desculpem, ou é pelo celular mesmo? Glória a Deus. Tá ótimo. Glória a Deus. A missionária Robervânia é a nossa primeira convidada, né, dessa temporada, né, vamos dizer assim. Glória a Deus. Como eu tinha falado para vocês, mês de abril nós ficamos, não sei se 15 dias do mês de abril, falando sobre o milagre de Jesus, né? Milagre de Jesus foi um projeto que Deus colocou no coração da missionária Robervânia e que ela nos confiou falar sobre esse projeto, e eu quero aqui pessoalmente agradecer a Deus pela vida dela e por esse projeto que Deus colocou no coração dela, e quero louvar a Deus pela sua vida. Glória a Deus, nós somos mais do que irmãs em Cristo, somos amigas, né, em Cristo, e eu quero louvar a Deus pela sua vida. Nesta noite já quero te deixar à vontade, para Deus te usar da maneira como Deus quiser, só quero orar antes e já vou passar para você. Né? Desejar as boas-vindas para aqueles que entraram depois, Iolene, glória a Deus, Janaína, Iolene inclusive é nora da missionária Robervânia, glória a Deus, Janaína, Lene Menezes, Mimo, NB, Alcimar Santos, sejam todos bem-vindos. Eu quero só orar e já vou passar para a missionária Robervânia. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Senhor, nós acreditamos que esse projeto é do Senhor, ele não veio para o nosso coração de qualquer jeito, não foi o homem, foi o Senhor que colocou, e nós queremos te agradecer. Nós estamos no mês das mães, e nós vamos falar sobre mulheres que nos inspiram. Muitas delas eram estéreis, outras, Senhor, já eram mães, e aconteceram algumas coisas, e nós vamos falar sobre essas mulheres durante esse mês de maio. Quero te louvar pela vida de cada convidada, Pai, a começar pela missionária Robervânia, que hoje inicia conosco, fazendo a abertura desse projeto. Nós queremos agradecer. Espírito Santo, se tiver pessoas que vão ser curadas, que elas recebam a cura, Senhor, que o coração delas esteja aberto para receber o milagre. Grandes coisas o Senhor já está fazendo nesse lugar. Grandes coisas o Senhor já está fazendo em cada casa. Por isso, nós pedimos ao Senhor que vá tirando toda interferência, tudo que vier, Senhor, tentando interferir no bom andamento dessa live, seja repreendido desde já em nome de Jesus. Asperge o teu sangue sobre nós, Senhor Jesus, e nos dê da tua graça, da tua paz, nos dê saúde, nos dê ânimo, nos dê vigor para fazer, Pai, aquilo que o Senhor nos mandar fazer. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo cada um dos nossos amigos e irmãos que estão conosco. Seja bem-vinda, missionária Robervânia, fique à vontade. Amém. Eu quero começar agradecendo pelo convite de estar aqui nessa atividade que o Senhor colocou no seu coração. Está falando a respeito das mulheres da Bíblia, de estar abrindo esse projeto tão lindo que o Senhor vem plantado no seu coração. Esse e tantos outros projetos que eu vejo o Senhor usando a sua vida para que você coloque em prática, que o Senhor continue te abençoando, derramando da unção dele, da sabedoria dele, do poder dele sobre sua vida. Amém. E é lindo ver Deus trabalhando por meio de você, e eu fico muito feliz em vê-la transbordando na presença do Senhor. Um abraço todo especial para todos vocês que estão aqui conosco, especial para minha nora que está lá longe, lá em Castanhal, que o Senhor possa estar derramando das suas bênçãos ali sobre eles. E quando a Ireneide entrou em contato comigo,
para perguntar, né, se eu queria participar do projeto, se eu queria falar e sobre que mulher eu gostaria de falar, não é? Nós estamos em um mês que nós comemoramos o Dia das Mães. É um dia que nós deveríamos comemorar, não é? A mãe, nós deveríamos comemorar todos os dias do ano, porque é um privilégio ter mãe, não é? E quando ela me fez esse convite, eu fiquei imaginando que são tantas mulheres maravilhosas que o Senhor usou, e como escolher uma apenas para falar, não é? Então eu escolhi uma mulher que sofreu bastante e eu quero compartilhar um pouquinho da história dessa mulher, compartilhar com os irmãos, as irmãs, o que aconteceu com os filhos dessa mulher e que nós possamos aprender um pouquinho com a história dela, com a vida dela e aprender um pouquinho a respeito do que o Senhor quer nos ensinar por meio da vida dela. Eu acredito que quem não é cristão e não tem o hábito de ler a Bíblia, acho que não ouviu falar ainda sobre Rispa, não é um nome diferente, não é Rispa. Normalmente a gente ouve falar sobre Débora, sobre Esté, sobre Noemi, sobre Sara, sobre um monte de outras mulheres, mas sobre Rispa a gente quase não ouve falar. E existem uma série de outras mulheres, não é, Irenete, que a gente praticamente não ouve falar. E a primeira vez que eu li a história de Rispa, eu fiquei assim tão tocada, tão emocionada que eu memorizei, né, algumas partes e reli, depois fui estudar um pouquinho a respeito dela, porque a história dela me tocou, né, profundamente. Então, para não ficar nas palavras da Rubervânia, nós vamos ler, compartilhar os versículos que falam a respeito de Rispa, e eu queria ter conseguido acessar ali pelo computador, porque aí ficaria mais claro, ficaria mais fácil, eu leria ali mesmo na tela, mas não deu certo. Glória a Deus por isso, né? A palavra de Deus diz que por tudo dai graças, então graças a Deus que nós temos o celular e que por ele deu certo. E eu vou compartilhar alguns versículos para os irmãos entenderem, né? Eu vou ler, porque eu não sei se a gente ainda tem a limitação de uma hora, então eu vou ler um pouquinho mais rápido. Não, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Posso ficar ótimo. Então, para você que tem a sua Bíblia aí no seu celular ou está aí do lado com a sua Bíblia, acompanha comigo a leitura que está aí no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 21. E eu vou ler a partir do versículo 1 para nós entendermos direitinho essa história. Diz assim, eu estou usando a Bíblia de Estudo de Genebra, estou usando a versão dessa Bíblia, que é uma Bíblia que eu gosto muito de fazer a leitura. Diz assim, em 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 1. Houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Olha que coisa. Vou tirar aqui pelo menos um fone para eu conseguir ouvir direito a minha voz. Então, não foi pouco tempo, foram 3 anos consecutivos. Não foi um ano de muita abundância e um outro de fome, não. Foram 3 anos consecutivos de fome. E aí prossegue a Bíblia dizendo assim: Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Memorizem esse nome, os gibeonitas. E aí a Bíblia continua. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoes a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei:
quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir, em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul. E aí, diz a palavra ainda, o eleito do Senhor. Disse o rei, eu os darei. Olha que coisa grave. E aí o versículo 7 prossegue dizendo: porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa. Observa. Olha quando é que Rispa entra em cena. O rei tinha que dar 7 pessoas em sacrifício. E dentre essas 7 pessoas, os 2 filhos de Rispa, não um, mas os 2 filhos de Rispa foram ali convocados, não é? E a Bíblia menciona os 2 filhos de Rispa. Quem era Rispa? Era a filha de Aiá, que tinha tido de Saul. A saber, quem são os 2 filhos? O primeiro, Armone, e o outro, Mefibosete. Não o Mefibosete filho de Jonatas, mas o Mefibosete, filho do próprio rei, com a sua concubina, não é? Outro Mefibosete. E aí, a Bíblia prossegue dizendo assim, como também os 5 filhos de Merabi. Quem era Merabi? Era a filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai. E aí, explica quem é Barzilai, que é o Meolatita. E aí o 9 prossegue dizendo, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Ou seja, Rispa havia perdido os seus 2 filhos, não é? E a filha do rei, os seus 5 filhos. E a história prossegue falando a respeito de Rispa. Foi o que ela fez depois da morte dos filhos. No versículo 10 diz assim, então, Rispa, filho de Aiá, tomou um pano de saco. Olha o que essa mulher fez. E o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Antes da gente seguir, a gente ainda vai ler alguns capítulos, eu quero só voltar aqui para o início da história. Primeiro, Robervânia, mas é o Dia das Mães, você escolheu uma história de uma mãe que perdeu os filhos. Sim, escolhi uma mãe que perdeu os filhos e que sofreu horrores. Porque nós estamos vivendo em um período em que muitas mães estão perdendo seus filhos. Nós não estamos naquele período ali, daquela forma de governo, daquela época, não é? Em que o rei ali decretava e acabou, não. Mas nós vivemos num outro regime governamental, mas mães ainda continuam perdendo seus filhos em prol de outras pessoas, para que outras pessoas vivam. E mães continuam sofrendo, e eu quero hoje não falar para os filhos de como os filhos devem agir com as mães, né, para ter muitos anos de vida, mas eu quero falar com as mães, de como as mães podem agir com os seus filhos, né? Primeiro vamos entender a história de Rispa. A gente sabe que a Rispa ela teve esses 2 filhos do rei. Como ela não era considerada uma das esposas do rei, então a gente chama de quê? De concubina. O que é uma concubina? Se a gente for estudar, por exemplo, a história da vida das mulheres naquela época, da vida dos reis, os reis separavam algumas mulheres para serem suas esposas, e alguns reis tinham mais de uma esposa, mas tinham aquelas outras que ele não chegava a se casar, mas que ele tomava posse dessa mulher. E com ela,
ele sustentava essas mulheres e com elas mantinham relações sexuais e assumiam seus filhos, eram considerados também como filhos. Então, elas nem chegavam a ser a esposa oficial deste homem, mas também não eram consideradas as prostitutas daquele homem, porque elas não vendiam seu corpo em troca de nada, nem de dinheiro, nem de nada. Era como se fosse uma mulher que ficava lá à disposição para o dia que ele se lembrasse, quisesse ficar com ela, ou dar atenção para os filhos dela, ela tinha. Então, a gente já observa que a vida de risco já não era lá aquela vida agradável, tão agradável quanto uma esposa poderia ter, não é? Ela estava ali abaixo de uma esposa, com muito menos direitos que uma esposa. E aí a gente imagina as agruras e as dificuldades que é ter que dividir, por exemplo, um homem que deveria ser só seu, que deveria ter se casado só com você, porque a gente observa essa questão de um homem ter várias e várias mulheres na época na Bíblia, mas a gente às vezes se esquece de que isso não foi ordenado pelo Senhor. Isso foi uma construção humana. Quando a gente observa ali, quando Deus fez, por exemplo, o homem, Deus fez a mulher, ele não fez Adão e depois ele fez Eva e Maria e Joana para no dia que Adão enjoasse da cara de Eva, ficasse com Maria, no outro dia ficasse com Joana e tivesse filho com... Não, não é? Ele fez uma mulher para um homem. Mas é tendência do ser humano e contra os planos de Deus, e normalmente quando isso acontece, dores vêm, problemas vêm, choro vem, pranto vem, mas e aí a gente chega nessa parte aí da questão do concubinato, né? Do homem estar ali com outras e outras e outras mulheres. Inclusive, até hoje tem algumas culturas que ainda defendem essa ideia, não é? E aí, essa mulher vivia assim. Certa vez, não é? Já depois do rei ter morrido, quem que assumiu o lugar dele? Davi. Né? Nós já sabemos a história. Quando Saul morreu, quem assumiu o trono? Foi Davi. Aliás, Davi, ele foi escolhido para ser rei muito antes de Saul morrer. Nós já sabemos dessa história. E aí o que acontece? Quando Davi estava reinando, certa vez, não é? A Bíblia começa assim dizendo: houve em dias de Davi, então ele não vem dizendo assim qual era o ano, claro. Foi nos dias de Davi, no período que Davi reinava, né? Então houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Então, assim, às vezes a gente pode imaginar que passar fome, que a fome é um problema atual. Não, a fome é um problema que vem desde muito antes. Pessoas que não têm o que comer. Inclusive, tem histórias extremamente tristes de mulheres, por exemplo, que se propõem a matar os filhos para cozinhar e comer para saciar a sua fome. Nós conhecemos a história de 2 mães. Primeiro a gente mata o meu filho e a gente come, e depois a gente mata o seu e a gente come. Olha que fome, que coisa mais maligna. Não é? A fome, o alimento é algo que nós precisamos para sobreviver. E é tão importante em nossas vidas que a Bíblia, quando nos ensina a orar, a primeira coisa que ele nos ensina a pedir é o pão de cada dia. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, a primeira coisa que ele diz assim, olha, que ele nos incita a pedir depois da adoração é o pão, ou seja, é o alimento. Porque a gente pode viver sem um sapato novo, sem um vestido bom, a gente pode viver sem um shampoo, a gente pode viver sem uma série de outras coisas, mas sem alimento a gente não consegue sobreviver. Às vezes, quando nós queremos demonstrar o nosso amor pelo Senhor, nós nos abstemos de nos alimentar, por exemplo, uma manhã. Vou dar o exemplo do último sacrifício do círculo de oração, que era um jejum que começava meia-noite e terminava no outro dia, meio-dia. Né? Então, assim, muita gente não conseguiu ficar até o outro dia, meio-dia, sem comer. Então, poderia jantar, poderia ter a cesta, né? Aquele caldozinho, aquele mingauzinho, aquela fruta. Eu não sei como é que você faz depois, não é? Mas, assim, normalmente a gente janta, depois a gente come uma coisinha mais leve para forrar o estômago, para não dormir com o estômago, né? Mesmo tendo jantado, com o estômago vazio.
E isso tudo é antes de meia-noite. Então, não deveria ser tão difícil assim, porque quando desse meia-noite, provavelmente você estaria dormindo. Não sei se você é como a Robervânia, não é? Por exemplo, 10 horas da noite, para mim, é tarde. Quando a Erenê foi organizar esse projeto, eu falei, e tinha que ser 22 horas, né, irmão? Não podia ser mais cedo. Ai, porque eu sou professora, então, por exemplo, 7 horas eu já tenho que estar de pé para poder dar aula. Né? Amanhã, por exemplo, é sábado, mas é sábado letivo, eu vou dar aula amanhã. Então, cedinho eu tenho que pular na cama, eu tenho que tomar banho para tirar pelo menos um pouquinho do inchaço, acordar direito para poder dar a minha aula. Então, assim, meia-noite provavelmente você já estaria dormindo. Mas muita gente não conseguiu fazer, né? Então, ficaria sem comer de meia-noite até o meio-dia. É um sacrifício, por quê? Vai dando ali 9 horas, vai dando 10 horas, o teu estômago começa a arder, você começa a suar, frio, e é porque você não está passando fome, você está se abstendo de comer por um período, para mostrar que Deus é mais importante que o alimento que você gosta tanto, que você precisa tanto, que você é dependente, você está se abstendo para ficar na presença de Deus para orar. E o jejum faz bem não só para a parte espiritual, mas também para a parte física. Mas no caso dessas pessoas aqui da época de Davi, eles não estavam jejuando, eles estavam passando fome. E não era 1, 2, 3 dias, eram 3 anos. 365 dias compondo, não é? Aí imagina, 3 anos passando fome. Às vezes a gente tem o hábito de dizer assim que só lá na África o povo passa fome, porque a gente vê aquela foto daqueles meninos bem magrinhos, daqueles homens bem magrinhos, pele e osso, e esquece que bem aqui na nossa cidade tem gente daquele jeito passando fome. Mas aí, nesse período, as pessoas estavam passando fome durante 3 anos. E Davi, que era aquele homem que a gente já sabe como é, um homem segundo o coração de Deus, tudo que ele ia fazer, tudo que ele ia resolver, a primeira coisa que ele fazia era consultar o Senhor, para saber o que era que o Senhor ia dizer, como era que o Senhor ia resolver, porque ele via que ele próprio, por si só, não tinha poder algum para resolver nada, né? Então, tudo que ele tinha, tudo que ele fazia, antes ele consultava o Senhor, porque era o Senhor que dirigia a vida dele, né, os seus passos. E aí diz a palavra de Deus que Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul. Como assim? O que é uma culpa de sangue? Se eu digo bem assim, há culpa de sangue sobre você, Eneide. Se a gente for usar a linguagem de lá do Antigo Testamento, eu estou dizendo que a Eneide matou alguém. Então, quando ele diz assim, a culpa de sangue sobre Saul, quer dizer que Saul derramou sangue de outra pessoa, de outras pessoas. Né? E por causa desse sangue de outras pessoas derramado, Deus estava punindo aquele povo que foi governado por Saul. Aí imagine a responsabilidade de um rei. O rei era um homem escolhido por Deus. Lembra que quem escolheu Saul foi o próprio Deus, não é? Aí o povo poderia dizer, mas Senhor, foi o rei que tu escolheste. Como a gente tem o hábito de jogar a culpa para Deus, não é? Quando, por exemplo, Adão e Eva pecou, a primeira coisa que ele disse, a mulher que tu me deste foi que me deu de comer. Em outras palavras, lembra da mulher que tu fez para mim? Pois é, foi ela que me ofereceu o fruto. A culpa é tua, indiretamente, né? Mas aí o que acontece? Quando ele respondeu, Deus respondeu, disse, há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, sobre a casa de Saul, né? E aí, olha, porque ele matou os gibeonitas. Quando foi que isso aconteceu? E aí a Bíblia ainda deixa clara que os gibeonitas, né, não era um povo lá que pertencia à linhagem de Israel, ao povo escolhido por Deus. Por que Deus então se importou com esse povo, sendo que ele não se importou com outros? Ao contrário, ele mandava esse povo ir lá. Quando o povo atravessou o deserto, que chegou, não é, do outro lado, a terra manava leite e mel, mas haviam povos extremamente perigosos, povos bravos, né, que precisavam ser dominados para que o povo do Senhor conquistasse a terra. E muitas guerras aconteceram e Deus permitiu que alguns povos, inclusive exigiu que alguns povos fossem exterminados. Mas por que esse povo aqui
que não pertencia à linhagem, por que Deus se doeu por esse povo e fez com que o seu próprio povo, aquele chamado pelo seu nome, escolhido por ele, fosse punido por fome durante 3 anos? Por que isso aconteceu? Para nós entendermos isso, a gente tem que voltar lá na história, lá no livro de Josué. E como o Instagram não vai parar mesmo com 1 hora, eu sei que a gente pode falar um pouquinho dessa história. Então, quando a gente volta lá em Josué, capítulo 9, a gente conhece assim algumas coisas importantes. Eu sei que os irmãos já conhecem, os que já têm o hábito de ler a Bíblia, mas os que não têm o hábito de ler, que ainda não são cristãos e que porventura vier assistir essa live agora ou depois, né, podem consultar lá em Josué capítulo 9 e vão verificar que eles já haviam atravessado ali o deserto, já estavam ali para conquistar, já conquistaram a Terra Prometida, muitos lugares, e por onde o exército do Senhor, que estava ali sendo conduzido por Josué, passava, eles conquistavam, não é? Eles venciam os povos. E muitos estavam ali, diz o capítulo 9, ali a partir do versículo 1, que alguns povos se reuniram na tentativa de guerrear contra Josué e contra o exército de Deus, né? Ali levantado pelo Senhor. Mas os gibeonitas pensaram, esse povo já venceu tanta gente, inclusive aqueles que a gente achava que nunca seriam vencidos. Nós que vamos lutar contra esse povo? Pelo contrário, nós vamos ficar assim com ele, né? Mas aí usaram de má fé e de mentira. O que os gibeonitas fizeram? Se vestiram de roupas velhas, pegaram odres velhos, puseram vinho, pegaram pão bolorento já, a gente chama, naquele período chamava de pão bolorento, até hoje, mas é aquele pão cheio de mofo, né? Quando a gente faz um pouco e demora a comer, passa ali alguns dias, ele começa a mofar, não é? É o que eles chamam de pão bolorento. Pegaram pão bolorento e foram, né, até o povo do Senhor. Quando chegaram lá até Josué e até os servos, disseram que vinham de lugar muito distante e que estavam ouvindo a fama do povo de Deus, como eles haviam vencido outros exércitos e tomado outros lugares, não é? E que ali eles queriam se aproximar desse povo, queriam estar junto com eles e queriam a garantia de que não seriam atacados, porque eles fariam tudo que o povo de Deus quisesse que eles fizessem. Então, depois de serem interrogados, né, e eles mentindo, dizendo que vinham de muito longe, o povo do Senhor não consultou ao Senhor para poder fazer uma promessa a esse povo. Diz a Bíblia, eu vou ler só o versículo 14, que diz assim, olha, então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Ou seja, eles chegaram lá dizendo que estavam famintos e tudo. O povo do Senhor pegou da sua provisão, ou seja, dos seus alimentos, do que tinha, deram para eles comerem, para eles, né, se alimentarem tudo bonitinho, e fizeram isso sem consultar o Senhor. A Bíblia enfatiza dizendo, fizeram sem o conselho do Senhor. Não pediram conselho ao Senhor. No versículo 14 diz assim. Aí no 15 diz, Josué concedeu-lhes paz. O que Josué concedeu? Concedeu paz aos gibeonitas, né? Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. A aliança, ou seja, a promessa de lhes conservar a vida. E aí diz assim, olha, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Não foi uma conversa qualquer. Foi uma conversa oficial. Prometeram para os mentirosos de que não iam atacar, que iam lhe preservar a vida, que deveria haver paz entre eles. E ainda lhes prestaram juramento, fizeram juramento. Você já viu o que a Bíblia fala a respeito de juramento? Que é melhor não jurar. Porque se você jurar, você tem que cumprir. E aí houve o juramento. Só que quando o tempo passou, que Saul assumiu, Saul foi lá e quase que destruiu esse povo todo. Não ligou para a promessa feita, porque depois de 3 dias, diz a palavra de Deus, eles descobriram a mentira, viram que eles moravam era pertinho deles, que eles chegaram lá só para mentir, mas não tinha mais como fazer nada, porque eles haviam feito promessa. Então, Josué e o povo desse período cumpriram a promessa, porque eles haviam prometido e sabia que não consultaram o Senhor antes de fazer a promessa,
fizeram a promessa e agora estavam amarrados por ela, porque o Senhor obriga os seus filhos a cumprirem a sua palavra, a sua promessa. Prometeu, querido, cumpra, porque Deus está vindo. E aí, Saul não se importou com isso, foi lá e quase que destruiu a nação inteira, poucos sobraram. E Deus viu que os seus filhos haviam quebrado a promessa. Se Deus cobra que nós sejamos exemplo em meio a uma sociedade que peca, Deus não ia deixar isso passar em tudo. Por causa disso, chega na história que nós estamos lendo. Por causa disso, Deus foi lá e permitiu que o seu povo passasse por 3 anos de fome. E quando Davi, que já era o outro rei, que não, né? Poderia dizer assim, ele não tem culpa, não importa, o que aconteceu? Davi foi lá, consultou Deus, disse a culpa de sangue sobre Saul. Ele assumiu, olha, não foi sobre você, Davi, foi sobre Saul, mas você herdou o reino de Saul, tem que herdar também tudo que vem junto com esse reino. E aí, a Bíblia vem dizendo, né, que os gibeonitas não faziam parte dos filhos de Israel, mas foi feita uma promessa. Como essa promessa foi quebrada, Davi foi lá e perguntou para os gibeonitas. Aconteceu isso, e aí eu quero saber o que nós podemos fazer, se a gente fosse trazer para a linguagem de hoje, o que a gente pode fazer para resolver isso, para que vocês nos abençoem, para que Deus faça a fome cessar. E naquela época, você matou, o pagamento é morrer, não é? Lembra do olho por olho, dente por dente, do ditado que a gente vive falando, vive falando? Então, olha, o que é que eles pediram? Eles não pediram a nação inteira. E eles deixam claro, olha, eles dizem que não querem ouro, eles dizem que não querem prata, não é? Tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. Vocês podem dizer, vamos matar metade da população, porque a nossa foi quase toda destruída. Vamos matar logo a metade do povo de Israel. Mas eles dizem, não, nós não queremos isso, nós não queremos ouro, nós não queremos prata, ou seja, outras palavras, nós não queremos dinheiro. Também não queremos destruir a nação como aconteceu conosco. O que é que nós queremos? Nós queremos 7. Nós queremos 7, não é? Filhos de quem deu a ordem. Quem foi que deu a ordem? Não foi Saul? E aí ele diz assim, olha, na verdade, ele nem exemplifica, olha, em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, ou seja, queremos 7 homens lá, que era de Saul, não é? É aí o que acontece? Imagina um rei ter que dar 7 pessoas para ser sacrificado para poder salvar a nação inteira da fome, não é? E nessa confusão inteira, que sobrou para quem? Para Rispa, né? Para Rispa e para outra filha de Saul. A filha de Saul perdeu 5 filhos e Rispa perdeu 2 filhos, os 2 filhos que tinha. Não é uma história triste? Imagina o coração dessa mãe. Imagina a dor que essa mãe passou. De repente você ainda não é mãe como eu, como a Ireneide, como alguns que estão entrando aí, não é? De repente você ainda não é mãe, você só imagina como é o amor de mãe. Mas para você que já é mãe, imagina você ter que dar o seu filho para morrer. Ela não deu um filho para morrer. Na verdade, ela não deu, né? Ela não tinha que dizer sim ou não. Foram lá e pegaram os 2 filhos dela para morrer. Pegaram esses 2 filhos, mais os outros 5 filhos da princesa, não é? Da filha do rei. Penduraram esses. E aí diz a palavra de Deus, olha, que eles, diz assim, bem aqui no versículo, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, ou seja, imagina os 7 lá em pé esperando. Imagina jogando os 7 de uma única vez para cair, para morrer enforcado, gente. Imagina uma mãe vendo uma cena dessa. Imagina a dor dessa mãe. Nossa, imagina a dor dessa mãe. Mas Rispa não desistiu dos seus filhos. Aleluia, Jesus. Quero que você lembre desse exemplo. Os filhos haviam morrido. Diz a palavra de Deus que, olha, os 7 juntamente foram mortos no dia da ceifa, não é? Quando a gente vai ali ceifar, nós vamos ali colher, recolher, não é? Estava faltando alimento, mas no dia da ceifa sacrificaram 7 homens, não é? E não é por acaso, não é? Quando você tem que colher, colheram ali. E aí, imagina, ela vê o filho dela ali.
E o pior, ela não poder pegar o filho dela dali e sepultar. Porque ela não teve o direito nem de pegar os seus filhos para poder velar os seus filhos e sepultar os seus filhos. Ela não teve essa oportunidade aqui, nesse momento. Imagina essa mulher com essa dor gigante de ter visto seus filhos sendo mortos. Imagina a dor dela ficar olhando para os corpos dos seus filhos ali e não poder sepultar os seus filhos, fazer um velório digno para os seus filhos. Imagina. E aí, foi o que ela fez. Ela poderia ter se desesperado. Ela poderia ter feito como muitas mães hoje querem fazer, querem tirar a própria vida. Às vezes os filhos nem morreram, mas os filhos estão dando trabalho, estão passando por problemas e você não quer vencer esse problema junto com seu filho, você quer se livrar do problema, você quer encontrar alguma forma e você às vezes abre mão do filho, né? Quantos filhos estão vivos fisicamente, mas psicologicamente já estão mortos? Verdade. Quantos filhos estão vivos fisicamente, mas o caráter dele está morto e precisa ressurgir, ressuscitar? Quantos filhos já perderam a honestidade? Quantos filhos já perderam o amor? Quantos filhos estão mortos psicologicamente falando, interiormente falando? Os sentimentos estão ali jogados. E quantas mães já abriram mão desses filhos? Aquele ali não tem jeito. Olha, eu me cansei de orar por ele. Eu me cansei de lutar por ele. Eu me cansei. Eu vou deixar que a vida ensina. Eu vou deixar ele para lá. Eu vou deixar ele de lado. Eu vou deixar ela de lado. Né? Então abandona, deixa de lado. Rispa poderia ter pensado assim, olha, enquanto há vida há esperança. Mas os meus filhos morreram, né? E como não foi culpa deles, eu sei que o Senhor os recebeu. Eles não estão sentindo mais dor, eles não estão sentindo mais nada, eu não preciso ficar aqui, né? Ela poderia ter pensado assim, mas ela não pensou assim. Glória a Lá no Deus. versículo 10 diz assim, olha, então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha. Ou seja, ela escolheu um lugar nada agradável, pegou um pano de saco e ficou ali, né? E aí diz a Bíblia que ela não ficou um dia, 2 dias, 3 dias naquele lugar, não. Diz assim, olha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. Ela ficou lá. Ela não arredou o pé. Eu imagino que a ceifa, que a colheita daquele período não era rápida como a de hoje, não. Hoje a gente passa, tem umas máquinas tão estranhas, tão gigantes. Eu que vivo indo de Castanhal para cá, vou e volto. Tem os lugares que só tem plantação, aí tem aqueles silos gigantes. E a gente passa, tem umas máquinas tão estranhas. Eu achei interessante na última vez que nós estávamos voltando, que tinha uma máquina dessa e dentro da cabine, que é toda de vidro, estava o pai, eu imagino que seja a mãe, 4 crianças, tudo lá dentro, fechadinho com ar-condicionado. E eles lá com aquele negócio, um trem assim, compridão, gigante, né? Passando por cima daquela soja, né? Pegando aquilo ali. Eu imagino que aquilo ali demore muito, mas não chega a demorar do tanto que demorou naquele período, que não tinha essa máquina. Que era com Verdade. a mãozinha, que era pegando de pouco. Quanto tempo demorou esse período aqui da ceifa? Ela ficou esse tempo inteiro. Imagina a parte física do seu filho, dos filhos dela, já em estado de putrefação. E a Bíblia diz que ela ficava ali. Ela não deixava nada se aproximar dos filhos. Diz a Bíblia assim, olha, ela não deixou que as aves do céu se aproximassem, que as aves poderiam vir, os urubus e tudo, e comer, picar os filhos, né? Ela não deixou
nenhuma ave se aproximar dos corpos de seus filhos. Ela não deixou. E aí a Bíblia diz ainda que, e nem os animais do campo que vinham, ela não deixou. Nem os que estavam no céu, em outras palavras, nem os que estavam no chão, nenhum desses animais ela deixou se aproximar dos corpos de seu filho. Para dizer assim, olha, pegou um pedaço do meu filho. Não, ela protegeu. Os filhos estavam mortos, mas ela protegeu. Ainda assim, ela não abriu mão. Ela protegeu seus filhos. Glória a Deus. E não foi num lugar confortável. E não. Imagina essa mulher no relento. Imagina o sol de dia, o frio à noite. Imagina a dificuldade que ela não passou. Mas ela ficou lá esse período inteiro com seus filhos e não abriu mão deles. Por que eu estou lendo essa passagem? Por que eu estou comentando com essa passagem hoje, nessa sexta-feira? Depois de amanhã a gente comemora o Dia das Mães. Para lembrar para você, mulher, que pensou em abrir mão do seu filho, da sua filha. Aleluia. Que pensou em deixar ele ou ela de lado. Ele magoou seu coração, ela magoou seu coração. E às vezes você pode ter até dito assim, ó, morreu para mim. Eu tive esse menino com tanto amor, cuidei pequeno, dei de mamar, carreguei nos ombros e hoje o que eu tenho é desgosto. Eu vou deixar ele de lado, eu vou deixar ela de lado, ele morreu para mim. Quero dizer para você que, olha, não abandone seu filho. Aleluia. Não abandone sua filha. Glória a Deus. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades do mal. Não é? A nossa luta, a tua luta não é contra o teu filho, não é contra a tua filha. A tua ira, a tua revolta não deve ser contra ele ou contra ela, mas contra aquilo que está por trás das atitudes dele e dela, que são as potestades malignas, influenciando. As forças do mal não se cansam de tramar contra a família do Senhor, contra os nossos filhos. E nós devemos, ainda que não estejamos o tempo inteiro de joelhos andando, eu posso estar em pé, eu posso estar sentada, eu posso estar andando, eu posso, do jeito que eu estiver. Eu tenho que orar incessantemente e repreender. Eu vou orar incessantemente ao Senhor pelos meus filhos, pelas nossas crias. Glória a Deus. Sabe? Como aquele, a gente observa, por exemplo, um animal quando tem os seus filhos, uma galinha, por exemplo, quando está cheia de pintinhos, a gente passa por longe, porque se passar por perto e um pintinho começar a ficar mais eufórico, ela vem em cima da gente e belisca, e zunha, arranha e ataca, porque ela acha que a gente está atacando o seu filhote. E quantas vezes, ao invés de proteger os nossos filhos, como até os animais irracionais fazem, nós somos os que ficamos do outro lado atacando. Ao invés de proteger, a gente ataca. Ao invés de repreender o mal, a gente amaldiçoa e traz o mal. Ao invés de trazer libertação por meio das nossas atitudes, oração e bênção, a gente traz maldição. Isso. Que nós possamos escolher as palavras para nos referir ao nosso Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tudo que nós falamos, não é? Aquilo tem um impacto no mundo espiritual. Verdade. Por que quando uma pessoa está possessa, a gente abre a boca e diz assim, eu te repreendo, eu te expulso em nome de Jesus? Não são as palavras? São palavras que nós estamos dizendo. E essas palavras têm um impacto na vida espiritual. Aleluia. E o demônio sai. Não é porque nós temos poder em nós mesmos, mas é porque quando nós falamos e no meio das nossas palavras nós endossamos essa palavra com o nome de Jesus, o nome de Jesus tem autoridade. E quando nós endossamos as nossas palavras com a autoridade do nome de Jesus, essas palavras têm impacto. Que nós possamos usar essas palavras para abençoar os nossos filhos. Que precisam ser abençoados, que precisam ser
protegidos, que precisam de alguém que interceda incessantemente. Às vezes a gente acha que, não, vou orar só à noite. Vou orar então só de manhã pelo meu filho. Quando a gente pega a própria história de Josué, não é aqui atrás, Josué estava ali numa batalha ferrenha contra o inimigo, e diz a palavra de Deus que os outros que não foram para a batalha ficaram orando, não foi? Quem são? Quem foi que ficou orando? Quem se lembra? Lembra, gente? Já viu essa passagem? E aí diz a palavra de Deus que quando foi, cortou. Pode falar, pode continuar. Estão me ouvindo? Sim, E sim. diz a palavra de Deus que quando eles paravam de orar, o que que acontecia? O exército do Senhor perdia a batalha. Mas quando eles voltavam a levantar os braços e a orar, o que que acontecia? A Eles batalha venciam. voltava, eles venciam. Até que uma hora ele se cansou, não foi, de ficar com os braços para cima orando, porque naquela época se orava com os braços assim. Um segurou de um lado, o outro segurou do outro para que a oração não parasse e a batalha fosse vencida. Então, é orar sem cessar pelos nossos filhos. Então, se hoje eu posso ser chamada de mãe, é porque eu tenho um filho. E se eu tenho um filho, junto com esse filho, vem a responsabilidade De de não cuidar. só alimentar esse filho, cuidar da sua parte física, mas também cuidar da sua parte emocional e espiritual desse filho. Aleluia. Jamais Glória a abandonar Deus. esse filho, ainda que ele pareça estar morto, ainda que ele pareça não, ainda que aquela solução pareça não ter mais jeito, mas Deus Aleluia. traz sempre bálsamo para uma mãe que Glória a ora, Deus. intercede e clama. A Glória palavra a de Deus Deus. aqui não mostra que os filhos de Rispa foram ressuscitados. Não. Mas a palavra de Deus mostra que, de tanto ela sofrer ali, o rei se compadeceu. Chegaram ali e disseram para ele assim: olha, foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, porque os ossos haviam sido roubados, né? Do rei e do filho do rei haviam sido roubados ali, furtados na praça. E aí ele foi e recuperou esses ossos. Depois que ele recuperou esses ossos, ele trouxe esses ossos de volta para serem sepultados. E depois que ele trouxe esses ossos, ele pegou os ossos dos enforcados. Por que que ele fez isso? Porque ele viu a dor que aquela mãe estava passando, o sofrimento que aquela mãe estava enfrentando. Para amenizar esse sofrimento, ele foi ali, pegou aqueles ossos, recolheu, né, e colocou ali junto ao pai, que era o rei, que já havia morrido, e ao outro filho, né, que estava ali, e foram sepultados. E aquela mulher pôde descansar. Aleluia, Jesus. Eu sei que a dor de perder os dois filhos não passou depois do sepultamento. Mas eu sei que ela sentiu refrigério e alívio, Verdade, porque ela Jesus. não tinha como pegar os filhos dali para dar um enterro, um sepultamento. Mas Deus permitiu que isso acontecesse por meio da misericórdia. Tocou no coração do rei, fez com que ele sentisse misericórdia e isso aconteceu. Talvez a sua situação não seja tão grave quanto a dela. Então, isso seria uma espécie de convocatória, não é? Aleluia. Para que você não desista dos seus filhos. Glória a Não Deus. desista do seu filho. Não desista da sua filha. Mãe, não desista do seu filho e da sua filha. Glória a Deus, Deus. quando Ele nos escolhe para ser mãe, não é por acaso. Tem um motivo. Eu não sei qual é o nome do seu filho, eu não sei qual é o nome da sua filha, mas você não foi escolhida para ser mãe dessa moça, desse rapaz, dessa criança, desse bebê, por acaso. Deus te deu uma Aleluia. missão e Ele nunca daria uma missão para você que você não fosse capaz. Ele nunca daria uma missão para uma pessoa que fosse incapaz, não. E se ele chegasse a Aleluia. dar, a Bíblia diz que ele capacita. Se você acha que
Agora você não tem força, você está se sentindo incapaz de cuidar do seu filho como deveria cuidar, da sua filha como deveria cuidar. Nós temos um Deus que capacita. Aleluia. A Bíblia diz que ele escolhe os seus, ele chama os seus, ele escolhe e capacita depois da escolha. Glória a Então você Deus. foi chamada, você foi escolhida para ser mãe desse menino, dessa menina, dessa moça, desse rapaz, dessa mulher, desse homem. Você foi escolhida. Glória a Se Deus. você está se achando incapacitada, peça para o Senhor para que ele te capacite, mas nunca abandone os seus filhos. Nunca abandone os seus filhos. Quero dizer para você, mãe, que nesse período de pandemia, talvez possa ter perdido seu filho, possa ter perdido a sua filha. Talvez nem foi para a pandemia, foi por alguma outra coisa, mas você chegou a perder o seu filho, a sua filha. Quero dizer para você que há consolo do céu para você. Aleluia. Quero Glória a dizer para Deus. você que Deus sara todas as feridas, cura todas as nossas dores, traz refrigério para a nossa alma. Glória a Quando nós Deus. não conseguimos mais, quando a gente diz assim, olha, eu não dou conta mais, o Senhor entra com providência e Glória a faz Deus. aquilo que você não consegue fazer. Então Aleluia. nós temos um Deus que é o Deus dos impossíveis. A gente vive cantando. E o meu Deus é o Deus do impossível. Mas não acredita nesse Deus do impossível. Essa dor tão grande que você pode estar sentindo nesta hora pode ser sarada, curada por um Deus que cura o impossível. Talvez o psicólogo não Aleluia. resolveu, o psiquiatra não resolveu, a oração do pastor, o conselho não resolveu ainda, o abraço não sarou ainda, o ombro que você recebeu e chorou ainda não fez com que a sua dor sarasse, mas o Deus Todo-Poderoso, não é? Aleluia. Há Glória bálsamo a ainda em Deus. Gileade. Ele é o médico dos Aleluia. médicos. Ele é o Deus sobre todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é um grande eu sou. E Ele pode Aleluia. todas as coisas. Glória a E Ele Deus. É vai nos verdade. sarar. Ele vai nos dar sabedoria para cuidar dos nossos filhos, das nossas filhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Que Eu quero palavra só maravilhosa. orar ainda pelas mães, por nós que somos mães, pela minha mãe, que é uma mulher de fé, uma mulher que está sempre ali na casa do Senhor, orando, Glória a intercedendo, Deus. e louvar a Deus pela sua vida, que também é mãe. Aleluia. Orar, vamos orar também por você que ainda não é mãe, mas que pretende ser, e Deus é aquele que abre a madre, que faz a Verdade. estéril ter mãe de filhos, que faz o sonho de ser mãe se realizar. Vamos Glória orar a juntos Deus. pelos nossos filhos. E se você ainda não tem o seu filho, ore por ele ou por Aleluia. ela ainda antes de chegar. Em Né? nome A de Bíblia diz que Jesus. Deus nos conhece. Nós estávamos ainda sendo gerados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Aleluia. Deus já sabia a cor da nossa pele, Deus já. Então, teu filho pode ainda não estar nem sendo gerado ainda, mas Deus já conhece ele. Deus já conhece ele. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar para que ele chegue na sua vida. E se ele já chegou, ela já chegou, Glória a vamos Deus. orar para que abençoe. Então, Glória vamos a orar Deus. por essas mães e vamos orar pelos nossos filhos também. Sim, Quero orar. Jesus. Quero que nessa hora você ore mesmo. Ore primeiramente pela sua própria mãe, depois ore para que Deus te torne uma mãe segundo o coração dele, aquela mãe dos planos dele. Depois Glória a vamos Deus. terminar orando pelos nossos filhos, né? Vou orar pelo meu que está aqui perto e pelo outro que está longe, assim como vou orar pelas suas esposas e pelas suas famílias. No meu caso, eu já tenho netos e netas e eu louvo a Deus por isso. Lindos. Estou muito feliz. Glória a Estou pelos Deus. meus filhos e pelos meus netos e pelas minhas netas, Aleluia. toda aquela avó babona ainda, né? Vó E mãezona. vamos orar, vamos orar por todos eles, vamos apresentar Aleluia. ao nosso Deus que tudo pode, para Glória que a o Senhor Deus. possa
está abençoando, em nome de Jesus. Deus, glória a Deus. Soberano Deus, eterno Sim, Pai, eu Jesus. te agradeço por esse momento, Senhor, Obrigado, em que Senhor. meditamos em Tua Obrigado, palavra, em que Senhor. conhecemos, Senhor, Aleluia. essa história tão triste de Obrigada, risco, e Senhor. que aprendemos Jesus. com ela, Senhor, que jamais deveremos Jesus. desistir dos nossos filhos, Sim, abandonar Senhor. os nossos Sim, filhos, Jesus. ainda que pareça Nós que te eles não agradecemos, estejam mais Pai. vivos, Senhor, nos ensina, Senhor, a cuidar dos Sim, nossos filhos, Jesus, em a nos nome de importar com Jesus. eles. Pai, em Obrigado, nome de Senhor, por Jesus nos eu dar te um peço, ventre, Pai, que abençoa as gerou nossas mães, vidas. Pai. Senhor, Quantas ainda aquelas não pessoas geraram que estão vida, aqui mas nós assistindo, declaramos, Pai, sobre os Senhor, ventres que estão que, aqui, Pai, que elas tem suas possam mães, gerar abençoa, vidas, que livra de elas todo possam mal, gerar livra da vidas, que enfermidade, elas livra do possam gerar Covid, vidas. livra, Em Senhor, de nome de todas Jesus, as em moléstias, nome Pai, de e Jesus, derrama o em bálsamo da nome de alegria. Jesus. Liberta Visita todas o as mães, ventre as nossas daquelas que ainda mães, não são da mães dor, do e que elas medo, da possam gerar tristeza, vida em Senhor, nome de da Jesus. ansiedade, em nome Em de Jesus. nome de Cura, Jesus, Pai, em Senhor, as nossas nome mães. de Pai, em Jesus, nome de cura Jesus, mesmo, essa Pai. mãe que está aqui Aquelas que ainda têm agora, a sua mãezinha, Pai, assiste, Senhor, em Corina, nome de aleluia, Jesus, Nilsa, que tu possa manifestar o teu aleluia, poder sobre nossas vidas Iracema, que somos mães, que aleluia, tu possa tantas derramar da mães, Pai, que estão aqui sabedoria sobre representadas, a nós, mãe da que tu Márcia possa nos dar Bretas, Pai, em intrepidez e nome de autoridade, Jesus. Senhor, no mundo Sim, Senhor, espiritual, em para nome de Jesus. expulsarmos, Senhor, todo o mal, Em em nome de nome Jesus. de Então, Pai, eu te Jesus, apresento aleluia. todos os nossos Oh, filhos e filhas. aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu te Glória a apresento Deus. Em nome de Jesus, eu te o meu apresento filho Luiz Luciano, Sérgio. meu filho Te apresento Aleph, o Senhor Senhor. Aleph, E Senhor, em em nome nome de dos dois, Jesus. Senhor, Felipe Augusto, todos os Marcos filhos, Vinícius, Senhor, a Helen das mães que Vitória, estão Pai aqui Rodrigo, assistindo. em Pai, nome de todas as Jesus. Nós filhas, Senhor, eu te declaramos apresento as vida minhas sobre os noras. nossos filhos. Senhor, eu te Vida apresento, em Senhor, a abundância. Helene, te apresento Vida a em Evelyn. abundância E sobre os em nome nossos dela, filhos, Pai. todas as Nós noras, todos declaramos os vida gêmeos. sobre o E em ventre nome de dos nossos Jesus, filhos, das Senhor, nossas que filhas. seja expulso Pai, em nome todo de Jesus, que os mal, nossos filhos toda sejam enfermidade da frutíferos, vida que os nossos deles, filhos que sejam chegue a prósperos, libertação que na os vida nossos dos filhos nossos sejam filhos. Senhor, abençoados, que chegue, prósperos, Senhor, a cheios da paz cura. de E, Cristo Senhor, que tu Jesus, possa cheios da abrir portas para alegria os do nossos Senhor. filhos e Que os filhas. nossos Que filhos tu sejam possa fazer cheios os da nossos alegria do filhos e Senhor. filhas, Deus, Senhor, eu oro pelo ventre prósperos da Márcia, eu espiritualmente. oro pelo Que ventre eles de possam tantas ter mulheres, da sede, Iolene, Pai, fome, que ainda sede não e geraram amor vida, que por elas ti, possam gerar Senhor. vida. Pai, em nome de Aleluia, em Jesus, que os nome de nossos Jesus, eu filhos oro pelo ventre cresçam da em Tatiane, sabedoria Senhor. e Eu oro graça para que o e em ventre dela possa conhecimento gerar sensível da vida, tua em nome palavra. de Eu Jesus, oro, Senhor, Senhor. para que a Oro pelas cura filhas da física chegue na Cleonésia, vida dos Pai. Eu nossos oro pela filhos. vida das filhas Pai, da em nome Cleonésia, em de nome de Jesus, Jesus. eu Eu oro oro pela pela cura Robervânia nessa noite, espiritual, Pai. Eu Senhor, dos oro pela nossos vida da filhos, Robervânia, pela Pai. cura Pelos emocional. netos, Senhor, Senhor, em arranca nome de toda Jesus, pela tristeza, Nilsa. arranca Cura toda a Nilsa, mágoa, Senhor. arranca Cura toda a tantas dor dos mães. nossos Senhor, em filhos, nome de em Jesus, nome te de apresenta a Jesus. Sônia, a Pai, em nome Silvânia, de todas Jesus, as mães que estão manifesta o conosco. teu Em poder na nome vida de de Jesus. todas as mães e na Em vida dos nome filhos, de Senhor, e Jesus. em toda a Em família, nome Pai, de porque tu Jesus, Pai. sabes, Jesus, que Em quando a nossa nome família não está de bem, nós também não Jesus. estamos. Então, nós te Verdade, apresentamos Jesus. Glória a toda a nossa Deus. família Em em nome nome de Jesus. de Em Jesus. Em nome de nome de Jesus. Jesus. Em nome de Mães Jesus. abençoadas, Glória a filhos e filhas Deus. abençoados, netos e netas sejam abençoados. Que os anjos Aleluia. do Senhor estejam acampados em derredor dos nossos filhos, das nossas mães, dos nossos pais. Que o Senhor Glória a levante uma coluna Deus. de fogo portando toda Em seta nome maligna, de registrada, Jesus. inflamada. Em nome de Jesus, Em seja uma nome de fatura em terra. Jesus. E que a Em noite nome de seja uma noite de Jesus. vitória, uma noite de Em nome bênção. de Que o Jesus. Espírito Santo esteja ali conduzindo os Em sonhos nome dos de nossos filhos Jesus. e filhas, dos nossos pais. E em nome de Em Jesus, nome que de seja uma noite Jesus. tranquila, que seja um final de semana Em abençoado. nome de Que a cura Jesus. chegue, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. E eu quero concluir declarando que, assim como disse Zacarias 2, versículo 5, que o Senhor seja um muro de fogo em redor dos nossos filhos e que ele seja a glória do Senhor, que a glória do Senhor se manifeste aonde os nossos filhos estiverem, em nome de Jesus. Eu quero Em nome agradecer de a Jesus. Deus por esta oportunidade, por essa live maravilhosa, né? Assim, Rispa traz uma mensagem tremenda para os nossos dias, para o nosso coração como mães, como mulheres, né? Quero louvar a Deus pela tua vida, Robervânia, por escolher essa mulher, né? Que muitas não gostariam de falar sobre Rispa, e eu louvo a Deus porque foi você mesmo que decidiu isso,
E eu quero louvar a Deus porque Deus trouxe essa mensagem. Porque eu sei que muitas mulheres que estão aqui desistiram, estão desistindo, não estão tendo forças, né? E muitas que ainda verão essa mensagem, não apenas mães, mas muitos pais que desistiram dos seus filhos, possam renovar suas forças e decidir continuar, Em permanecer, nome de ter Jesus. esperança na vida dos seus filhos. Eu agradeço a Deus pela sua vida mais uma vez, pela vida de cada irmã que está conosco, né, aqui nessa noite. Quero dizer para você que segunda-feira nós estaremos falando sobre Marta. E a irmã Marta que vai falar sobre Marta na segunda-feira, dia 10, às 22 horas. Nós contamos com a sua presença, participando conosco aqui online. Eu quero já pedir para você compartilhar essa live. Se essa live te abençoou como ela me abençoou poderosamente, que você compartilhe essa live com alguém, fale para alguém desse projeto e abençoe alguém que está precisando ouvir a mensagem, ouvir a palavra. E eu sei que essa palavra foi conforto para muitos corações e que Deus continue te abençoando, viu, Robervana, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um abraço. Todos sejam abençoados em nome de Jesus. Glória a E vamos Deus. para o projeto lindo. Não desista desse projeto lindo. Sempre que eu Amém. posso. Não assisto às 10 horas, mas eu assisto no outro dia. E sempre que eu estou sempre compartilhando no meu Glória a stories Deus. Glória a Deus. mensagem a todas as outras convidadas. Eu acho assim um projeto maravilhoso que nasceu no coração do Pai, Glória a né? Deus. Glória a Deus. É verdade. Na nossa geração, que você continue sendo essa pessoa na nossa cidade e em Amém. todo o brasileiro, e aonde chegar essa live, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a todos vocês que estão conosco. Vamos tirar uma foto, né? Tem que registrar, deixar registrar. Sim, Pode? pode. Glória a Deus. Deus abençoe, Ariadne, a todos vocês aí, a Jéssica está nos ajudando aqui, né? Pode ficar à vontade, tá, Robervane? A Jéssica que está nos ajudando também na nossa página aqui do Instagram, não sei se é página que eu falo, ainda estou aprendendo. Jéssica e Rosana, Rosana são os nossos auxiliadores. Aqui eu quero agradecer a Deus mais uma vez. Que Deus abençoe vocês. Ótimo final de semana. Que as festas do Dia das Mães, né, as comemorações, sejam abençoadoras e que nós possamos abençoar uma mãe. Que Deus coloque uma mãe no nosso coração para nós abençoarmos. Eu não tenho mais a minha mãe, mas eu tenho tantas mães espirituais, né? Eu quero louvar a Deus. Inclusive, a mãe da Robervânia também é uma mãe espiritual para mim. Eu quero louvar a Deus por isso. E que você possa decidir ser uma mãe espiritual, né? Que você seja mãe de ventre, que muitas aqui ainda não são, mas serão, nós declaramos isso. E que você seja mãe espiritual, mesmo que você ainda não tenha nem filho, mas adote alguém em oração, adote alguém na sua intercessão. E eu creio que Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos. Fiquem com Deus. Robervânia, Deus abençoe. Muito obrigada mais uma vez. Paz do Senhor. Até a próxima. Paz do Senhor. Paz do Senhor.